Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal que está tendo seu início de fato real, exatamente agora. Um canal iniciante, onde a proposta desse canal é desmistificar a superdotação, tá? Que é uma condição de algumas pessoas, alguns seres humanos. E há um equívoco muito grande de entendimento do que seja superdotação. Eu falo aqui da Bahia, eu me auto-identifico na neurodivergência da superdotação. Neurodivergência se refere a pessoas que têm um modo de ser fora da curva, que foge muito do que é mediano. Das neurodivergências mais conhecidas, né? Então temos o aspecto autista, nós temos o TDAH, que é muito falado, está banalizado e também tem muita questão equivocada. Também a superdotação. A superdotação, para a maioria das pessoas, foi colocado de maneira errônea, que é alta inteligência. Mas o buraco é muito mais profundo, tá? A superdotação normalmente ela traz consigo alta inteligência, mas a alta inteligência não é a condição que determina a superdotação, tá bom? Fazer um parêntese aqui, que como eu falei no início, esse é um canal de início. Ele está bem improvisado, não se apeguem à questão da estrutura técnica do canal. Eu vou estar fazendo... Eu preciso começar, a verdade é essa, eu preciso começar. Então, nesse momento, eu estou até sem equipamento para fazer edição de vídeo, né? O meu notebook está velho de guerra, cansado, já não dá mais conta. Foi um notebook muito bom por muito tempo, mas hoje vou ter dificuldade até com a questão de fazer a edição do vídeo, então vou fazer um vídeo assim muito mais espontâneo, mais solto. Eu tenho um mini PC muito fraquinho, não dá conta também de editar vídeo, mas eu vou estar me empenhando para ao longo do tempo estar fazendo melhorias no canal, se ele tiver uma boa tração, um bom tracionamento e se eu conseguir alcançar as pessoas que eu pretendo alcançar, tá bem? Então não reparem no grau de improvisação, na questão técnica, tá? Voltando à questão da superdotação, é uma condição do neurodesenvolvimento, tá bem? Muito caracterizado pela alta inteligência, mas somente a alta inteligência não determina a superdotação. A superdotação, ela diz muito respeito ao funcionamento interno emocional e diz muito respeito à percepção existencial do mundo, tá? É muito mais nessa linha. Eu estou me colocando aqui como um auto-identificado na superdotação e entendam duas questões sobre isso. A superdotação, ela não é doença mental e também ela não é transtorno mental. Então eu não tenho problema algum de me colocar aqui como auto-identificado, porque diante de um profissional, quando for validada a questão da superdotação, não será diagnóstico também, tá bem? Não será diagnóstico, será identificação. Por quê? Porque não é doença, não é transtorno e a superdotação em si não é tratável por remédio, tá? Não tem medicação para superdotação. Era isso que... Eu vou dar uma pausa aqui, gente, que tem um mosquitinho no celular. Retornando, gente. Essas questões eu vou poder tirar. Mais adiante eu vou estar dedicando equipamento para isso. Então, a primeira coisa, não é doença.
E segunda coisa, a autoidentificação é um direito, tá? É um meio onde a pessoa possa estar lidando com suas questões internas, né? Que se percebe na condição da superdotação, enquanto não tem contato com um bom profissional gabaritado para bater o martelo, tá? A minha identificação, gente, vem de uma busca muito longa, eu posso falar de décadas. Hoje eu estou com 48 anos. Eu me dedico a estudar comportamento humano desde criança, por vontade própria. O autodidatismo é bem recorrente na questão na superdotação, tá? Estudar por conta própria, e desde muito cedo. Agora, no meu caso específico, gente, colocar para vocês aqui uma questão da minha vida, que não será o foco do canal, não será o foco é superdotação, mas ele também pode ter um espaço para andar lado a lado. Vou dizer que até uns 2 anos atrás, eu acreditava que todo o prejuízo, toda a questão complicada na minha vida, de histórico conturbado, Gente, eu estou diante de uma janela aqui e tem barulho de rua, tá? Não esquente a cabeça, não, por favor. Por hora vai ser assim, de frente de uma janela que tem barulho de rua. Então eu acreditava toda a minha vida conturbada, eu conectava ao fato de ser sobrevivente de mãe narcisista, tá? Narcisismo é um outro termo de comportamento humano que hoje está muito banalizado, tá? Mas existe o transtorno da personalidade narcisista. É algo extremamente sério, tá? Não se pode banalizar o narcisismo. Eu sou sobrevivente de mãe narcisista. E eu acreditava que toda a conturbação da minha vida era somente essa questão. Para vocês terem uma ideia sobre isso daí, eu cheguei a escrever um livro, tá? Aqui. Vai estar espelhado porque a câmera é da frente. Vai ter reflexo, tá? Esse livro está disponível na Amazon desde 2021. O título dele é Nasci de uma Mulher que Não Nasceu para Ser Mãe. E foi explosão, a minha cabeça explodiu, tá? Porque eu descobri o transtorno da personalidade narcisista em 2020, início da pandemia. Aí já vem uma outra questão que é característica da superdotação, que é o hiperfoco. Eu mergulhei de cabeça nessa temática do transtorno da personalidade narcisista e foi tão impactante para mim, porque, como eu falei, desde criança eu tento entender comportamento humano e a finalidade era entender o que era a minha mãe, tá? Por muita coincidência, eu estou gravando esse vídeo, começando esse canal aqui hoje, gravando esse vídeo justamente no dia seguinte do Dia das Mães. O Dia das Mães costuma ser bem desconfortável para quem é sobrevivente de mãe narcisista, é bem desconfortável. Buzina, gente. Ai, caramba, vou dar uma pausa aqui. Tem um cidadão. Tive que dar uma pausa, gente, que é um cidadão ali buzinando loucamente. Então, voltando ao raciocínio, era a finalidade, tá? De sobrevivência, que eu queria entender o que era minha mãe. Eu vou falar dessa maneira, porque o ser que tem o transtorno da personalidade narcisista, eu digo que é um ser, tá? É algo assim fora do humano. Ao longo da minha vida eu tinha uma noção muito lúcida com relação ao que é a psicopatia, a sociopatia, mas eu sabia que faltava algo. Minha mãe se enquadra muito nesse quadro, tá? Sociopatia e psicopatia. Mas foi em 2020 que eu descobri a TPN, tá? Vou usar a sigla, Transtorno da Personalidade Narcisista.
o transtorno, né, o TPN, e eu escrevi o livro. Esse meu livro, a primeira parte dele é autobiográfico, tá? Porque eu tento ilustrar o que tende a ser, o que costuma ser o histórico de vida de um sobrevivente de mãe narcisista. E a segunda parte do livro, ele esmiuça, né, a questão do que é o transtorno. Então já estou colocando aqui para vocês características bem interessantes da superdotação. Então tá, eu acreditava que tudo era relacionado a ser sobrevivente de mãe narcisista, só que o meu caso específico, eu tenho uma conjunção de duas questões de grande impacto. Hoje eu entendo que a superdotação, eu nasci com a superdotação primeiro, é a minha primeira questão de vida, tá? E que por si só traz uma carga de sofrimento. Traz uma carga de sofrimento por si só, tá? Mesmo que se tenha uma família funcional, mesmo que se tenha um ambiente familiar acolhedor, normalmente é sofrimento muito grande, porque a percepção do superdotado é lucidez demais com relação à existência. É aquela criança que ela dá conselho para adultos, tá? O adulto conversando com a criança dá a sensação que está conversando com um anão, né? Porque o desenvolvimento de compreensão das coisas da vida é muito elevado, bem muito fora da curva. Então, tem coisa de 2 anos mais ou menos que eu estou ciente dessa minha condição de que eu nasci primeiramente superdotado, tá? Eu falo em termos de vida conturbada, e em seguida, após isso, eu sou sobrevivente de mãe narcisista. Com relação à superdotação, gente, existe um componente muito importante da genética e da hereditariedade, tá? Pensando aqui a fala da geneticista Daiane Simão, tudo que é hereditário é genético, mas nem tudo que é genético é hereditário. Tá? Não sei se consegui me fazer entender. Olhando para trás no tempo, eu estou com 48 anos hoje. Olhando para trás no tempo, eu olho assim que o meu pai biológico, eu digo pai biológico por quê? Porque eu fui criado não, eu tive 2 pais. Os 2 são falecidos. O meu pai biológico, que eu via conhecer em torno de 8 anos de idade, tá? Mas de verdade fui criado pelo meu padrasto. Eu acho a palavra pesada, mas eu prefiro chamar de pai adotivo. Mas eu vi conhecer o meu pai biológico por volta de 8 anos de idade, e eu tinha uma identificação muito grande com ele, mesmo não ter sido criado por ele. E hoje, olhando para trás no tempo, eu vejo que ele foi um superdotado desperdiçado, tá? E ele recorria ao remédio, que era disponível para ele e que ele conhecia, que era o quê? Beber o dia inteiro, todo santo dia, indefinidamente. E ele faleceu decorrência de problemas relacionados ao abuso de bebida. E era um abuso muito sério, tá? Então tem esse componente genético que é genético e hereditário, que é um componente muito forte, tá? É um componente muito importante. Eu vou abrir um outro parêntese também, gente, é o seguinte: eu estou falando de autodidatismo, né, que é essa facilidade de estudar por conta própria, mas eu estou começando a produzir esse canal. Ele não é direcionado para os mais acadêmicos, né, para as pessoas que são muito presas vamos dizer assim, ao formato da faculdade, da universidade, né? Eu estou aqui na condição de alguém que tem uma experiência
relacionada muito profunda. Eu tentei faculdade 2 vezes em federal. Eu comecei 2 cursos, 2 graduações em federal, não concluí nenhuma das 2, e hoje na minha vida não está cabendo em mim essa coisa da universidade, tá? Então, para quem é mais academicista, esse canal eu estou utilizando um formato de linguagem mais na linha de bate-papo, tá? Mais na linha da conversa. Eu vou tentar evitar bastante termos muito áridos, né? Muito seco, tá? A minha ideia é chegar a pessoas que precisam. Uma abelhinha, gente, a abelhinha sem ferral. Pessoas que precisam se compreender, tá? Ou um adulto que precisa se compreender, ou um pai que precisa, ou pai ou mãe, né? Que precisa compreender sua criança, tá bem? Eu vou encerrar esse vídeo aqui em si para falar de principais características da superdotação, tá? E tentar explanar porque as pessoas costumam entender errado o que é superdotação, tá? Por repetição equivocada, tá? Não é culpa de ninguém. Eu também não sabia o que era. Até algum tempo atrás não sabia o que era a superdotação. A superdotação ela costuma vir com alta inteligência. Mas se essa pessoa com alta inteligência, a vida toda foi chamada de muito inteligente, e ela tem um desconforto muito grande com isso, uma quietude muito grande com relação a ter esse rótulo, vou chamar de rótulo, e a pessoa não fica confortável, muito provavelmente ela trata-se de um superdotado, tá? Esse é o ponto. Um outro ponto que é recorrente: autocrítica excessiva, autocrítica muito excessiva, e perfeccionismo desregulado, tá? Vou chamar a palavra, o termo é desadaptativo, mas vou falar que é desregulado. Uma ansiedade absurda de performance, tá? É uma característica emocional, tá? É por isso que a superdotação ela tem que ser vista do ponto de vista emocional, e nunca pela métrica, nunca pela medição de inteligência, tá? Como se trata de uma neurodivergência, você tem variantes, nenhum superdotado vai ser exatamente igual ao outro, não vai ser. E também tem o degradê, né, a graduação, tá? Você tem níveis de intensidade. Eu estou colocando aqui, eu vou falar nesse vídeo de características de núcleo, tá? De núcleo, mas vamos dizer que é o caroço da fruta, mas a polpa da fruta e a casca da fruta tem as suas variantes. Autocrítica muito pesada, uma percepção lúcida demais sobre a vida, desde sempre, tá? Desde sempre, que vai numa questão da literalidade. Então, eu faço aqui eu recorro aqui a um comparativo, né? Que é uma coisa que realmente existe, é orgânico, que é o cansaço olfativo. O cansaço olfativo quer dizer o seguinte: o cheiro que a gente é colocado para ter contato por muito tempo, normalmente a gente deixa de sentir, né? Então, o cheiro do sabonete que a gente toma banho, quem sente o cheiro realmente é quem passa pela porta, tá? Quem está tomando banho não sente o cheiro do sabonete. Eu fui frentista um tempinho na minha vida, e quando eu era frentista não sentia cheiro de gasolina. Eu voltei a sentir cheiro de gasolina anos depois que eu deixei de ser frentista. E com relação à percepção da realidade, que é muito crua, muito nua e cruenta do superdotado, eu faço um comparativo com o gari, tá? Pense aí no gari que ele se pendura atrás do caminhão do lixo, certo? Por força da profissão, ele se adaptou ao fedor do lixo, e também ele é muito menos sensível ao odor do lixo, né?
Mas com relação, fazendo um comparativo com percepção da realidade, o superdotado, o indivíduo, a pessoa superdotada, no que diz respeito a perceber a realidade, é como se fosse um gari que necessita do trabalho. Então, esse necessita do trabalho, eu vou falar assim, eu vou fazer um comparativo com existência. E que esse gari, por força de necessidade do trabalho, ele se apresenta para o trabalho todos os dias, e todos os dias ele vai vomitar uma ou várias vezes, estando trabalhando naquilo. Isso é a existência para o superdotado. A vida é nua e crua demais. A gente não consegue se adaptar às incoerências e injustiças da vida. Bom, pegando o gancho, uma outra característica é um senso de justiça muito exacerbado. Tá? O superdotado ele se desregula muito com injustiça e incoerência. Pode ser uma injustiça com relação a si próprio, ou pode ser uma injustiça com relação a terceiros. Ele tem um espírito justiçador. E pequenas desonestidades, pequenos desvios, mexe muito com o superdotado, tá? E é uma outra característica muito presente. Outra característica muito presente é a facilidade de aprendizagem, mas é diferente a facilidade de aprendizagem. Parece que o superdotado ele nasceu meio pronto, ele nasceu meio que pronto para exercer qualquer tipo de atividade, tá? Ou atuar em qualquer campo do conhecimento, né? Claro que ele vai ter talentos, né, mais pronunciados, só que no que ele inventar de se meter a fazer, ele vai fazer muito bem feito, tá? E aí tem outra questão que é deduída para o superdotado, porque desde criança, fulano é inteligente, fulano se vira, tá? Mas tem uma questão da superdotação, que é uma desregulação por coisas pequenas. Isso que é complicado no desenvolvimento da criança. Eu vou dar um exemplo aqui, não é o meu exemplo em si, tá? Não é o meu exemplo, mas é uma criança que explica astronomia, vamos lá, tem uma série de atividades no dia a dia dela que ela se vira sozinha numa maneira assim assombrosa. Mas ela se desregula total quando percebe que o sapato desamarrou, e ela fica num loop de autocobrança e pensamento. Eu não sei amarrar sapato, o sapato eu não presto nem para amarrar um sapato. Isso não necessariamente quer dizer que essa facilidade, né, de se meter em tanta coisa, não quer dizer que essa criança, especificamente a criança, ela não precisa de suporte, ela não precisa de apoio, precisa, tá? Outra característica muito recorrente, presente em superdotados, é se sentir incompreendido e deslocado no mundo. Novamente, a geneticista Daiane Simão, ela faz o rastreamento da superdotação pela genética, pela leitura dos genes. É lindo o trabalho dela, ela trabalha com medicina de precisão. Ela costuma dizer o seguinte, que as pessoas cobram muito do superdotado para que eles se encaixem, tá? Para que eles sejam normais. Só que é o equivalente a ficar puxando uma girafa para entrar no elevador. É exatamente assim, tá? Exatamente assim. Outra característica muito recorrente, né, presente na superdotação, tá relacionado a que é muito recorrente a questão da introversão. Introversão as pessoas confundem muito com timidez, não é exatamente a mesma coisa, mas costuma vir um agregado ao outro. Mas é o seguinte, a introversão em determinados aspectos, tá? É porque não é somente um aspecto, mas em determinados aspectos. A introversão não é uma coisa só, tá?
É uma pessoa mais quieta, é uma pessoa que precisa socializar menos. E socializar costuma gerar cansaço. Tá? A socialização demasia ou prolongada costuma cansar muito. E nós, em termos de sociedade, né, a cultura brasileira é muito puxada para a extroversão. Tá? É aquela coisa assim de... O brasileiro tem muito essa coisa do ser disponível para o outro, né? Precisa muito de contato do outro, e na superdotação costuma trazer um grau elevado de introversão, e os demais não conseguem entender que a pessoa precisa se recolher, que a pessoa precisa ficar sozinha, porque ela se recarrega assim, tá? O superdotado, ele se recarrega assim. Se ele tiver socialização prolongada por muito tempo, ele fica exausto, ele fica exaurido. E na nossa cultura brasileira a gente tem uma coisa que é a ditadura da extroversão, né? Isso é característico da cultura nossa, né? É característico. E normalmente extrovertido costuma cobrar de introvertido, apesar de que introvertido entende o extrovertido, né? Mas o introvertido só quer ser entendido, tá? Ele entende o extrovertido, ele entende, tá? Então, gente, eu vou tentar encerrar aqui porque já está caminhando para meia hora. É um vídeo de início do canal. Ao longo do tempo eu prometo estar melhorando o canal. Para dar um apêndice, um adendo para vocês, nesse canal aqui eu vou estar muito apegado a alguns profissionais de renome que são grandes divulgadores científicos e que estão na crista da onda de informações atualizadas e modernas com relação ao comportamento humano, tá? Em primeiro lugar, vou deixar a dica para vocês aqui da doutora Ouzeni Ribeiro. Ela é neuropsicopedagoga. Eu considero que ela é a maior divulgadora da superdotação aqui no Brasil, e ela tem um foco mais na questão de crianças, né? Ela tem um olhar assim, muito para os pais entenderem suas crianças, tá? Mas ela é fenomenal, e foi com ela que eu descobri a superdotação de fato, tá bom? Um outro profissional importante na minha vida é o neurocientista Pedro Calabres, tá? Ele foi um divisor de águas da minha vida. Tá? Ele é neurocientista, tá? Tem um canal no YouTube chamado Neurovox. E muito do que eu vou estar falando aqui de comportamento humano tem base no Big Five. O Big Five é o modelo de mapeamento da personalidade humana mais moderno que existe e mais validado mundo afora, tá? Não dá para falar aqui sobre, eu posso falar mais adiante, tá? E o modelo Big Five ele trabalha com 5 grandes traços da personalidade. E o Pedro Calabres, ele é um grande divulgador científico dessa metodologia. E uma outra profissional não dá para estender muito, tá? Eu sei que tem muita gente boa para falar, mas quando a gente lista pessoas, a gente sempre acaba sendo injusto. Não dá para engolir todo mundo. Mas eu falo em grau de importância, né? Não na ordem, tá, gente? Tem a doutora Daiane Simão. Já comentei ela, já fiz referência aqui a ela algumas vezes. Ela é geneticista, tá? Ela é especialista em medicina de precisão. E dentro da pesquisa dela, do trabalho dela, ela dá muita atenção à neurodivergência. E ela consegue mapear e rastrear muito questões genéticas relacionadas à superdotação. Então, gente, acho que o primeiro vídeo dando meia hora, caminhando para meia hora. Profundidade é outra característica que o superdotado não consegue fugir.
ele precisa ser profundo. Se ele não se aprofunda, ele adoece. Então, o vídeo acaba sendo longo. O público que eu quero alcançar é um público que é tranquilo com relação a manter foco e atenção no assunto. Então, gente, é isso, é o início. Estou começando a desmistificar bastante coisa. Eu espero que ao longo do tempo eu já tenho pautas, tá? Já tenho temas que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo. Vou interagir com vocês, pegar questões que vocês estão colocando, colocar como tema de vídeo também. E é isso, é o início, tá? Não tá perfeito, mas é o que é possível para o momento. Tá bom, gente? Um abraço e tudo de bom para vocês.